Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Amigos, muito bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. São 7h11, hoje, 14 de setembro de 2024. E é com muita alegria que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados. Agora, em novo horário, das 7 às 8 horas, aqui na Rádio Chapecó FM. E, excepcionalmente, durante o período do horário eleitoral, o programa inicia às 7h10 e termina às 8h10. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje traz o tema Suicídio na Visão Espírita. Nós já estamos ao vivo, aí no Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ver, ouvir e enviar a sua pergunta, a sua colaboração ou ainda sugestão de tema que gostaria que tratássemos aqui. Então, você também pode enviar perguntas através do WhatsApp, o 20 49 12 12. E conheça também nossas redes sociais. O Hora Espírita Chapecó tem Facebook, YouTube e Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e da região, da 12ª União Regional Espírita, e poderá ver os temas dos próximos programas. E na equipe de trabalho desta manhã contamos com a presença dos nossos queridos amigos, a Lia Boger, da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Lia. Bom dia, Mauri. Bom dia, Domingos. Bom dia a todo mundo. Que tenhamos um ótimo programa. E o Domingos Bernardes, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Domingos. Bom dia, Mauri. Bom dia, Lia. Bom dia, equipe técnica da rádio e a todos os nossos ouvintes. E também nosso bom dia, então, para o João, que nos assessora. Eu sou o Mauri Tadeu, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. E antes de darmos início, então, à nossa conversa, queremos registrar nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. Aos nossos amigos que colaboram de forma anônima e ao nosso patrocinador, a Palmar Impermeabilizações, ao qual pedimos licença para ouvirmos o seu recado. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. 7h14. Estamos apresentando o programa Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó FM. O tema de hoje é Suicídio na Visão Espírita. No programa de hoje, veremos como o Espiritismo explica o suicídio e suas consequências para vidas que se perdem e os impactos em suas famílias e amigos. Ao contrário do que ocorria há poucas décadas atrás, o tema suicídio tem sido matéria de amplo debate nas mídias sociais. Os índices mundiais são alarmantes. No mundo, um suicídio a cada 45 segundos. E no Brasil, um a cada 38 minutos. Equivale a dizer que 2 pessoas no Brasil
vão se suicidar de agora até o final do nosso programa. Bom, as causas que conduzem uma pessoa ao suicídio são diversas, que vão, por exemplo, desde o materialismo excessivo, solidão, depressão, desesperança, frustrações amorosas, né? E até a obsessão por espíritos. E podemos nos questionar se seria possível evitar o suicídio através do conhecimento do espiritismo, de como funcionam a justiça e a misericórdia divina, saber da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, da reencarnação, né? Então, é isso que a gente vai tratar no programa de hoje. Fique conosco e participe. Para começarmos, Lia, qual é a visão do Espiritismo a respeito do suicídio? Como o suicídio é um assunto doloroso, o Espiritismo vem para dar conhecimento, né? Então, se fosse a nossa existência contida nos limites do berço ao túmulo, sem dúvida o suicídio seria a grande solução para os problemas e dores da Terra, né? Mas a gente é ser imortal, né? Como nós somos seres imortais, a gente já vivia antes do berço e vai continuar a viver depois do túmulo. É por lá, por toda essa existência, que a gente vai colher as consequências que a gente faz na nossa vida, né, com o nosso corpo. Acho que cabe dizer que falta conhecimento para o suicida a respeito desse evento, né? Um conhecimento mínimo que seja já pode esclarecer muito, né? Então, isso que o Espiritismo vem oferecer ao estabelecer um contato entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? Então, ele nos convida a refletir sobre a existência danosa dos suicidas que afirmam invariavelmente em suas comunicações, né? Porque o Espiritismo vem mostrar que existe comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. E, invariavelmente, a frase que eles usam é: "Ah, se eu soubesse". Então, a gente está aqui assim, para dizer que, em princípio, o homem não tem o direito de dispor de sua vida, porque esta lhe foi dada em vista de deveres que deveria cumprir na Terra. Por isso, não é possível abreviá-la voluntariamente sob nenhum pretexto, porque as consequências são graves, né? Então, como a gente tem o que se chama de livre-arbítrio, a gente não tem como impedir, ninguém pode impedir a pessoa de cometer o suicídio, mas a gente precisa estar aqui para avisar que sempre haverá consequências, né? O suicídio mais severamente punido é aquele pelo desespero, e tendo em vista livrar-se das misérias da vida, porque a gente tem aflições. Jesus teve aflições, Jesus sabia que ia ter aflições, mas jamais fugiu da sua missão, né? Sendo essas misérias, ao mesmo tempo, provas e expiações, subtrair-se delas é recuar diante de uma tarefa, sabe qual? Que a gente mesmo aceitou. A gente aceitou no plano reencarnatório vir e cumprir essas provas, cumprir essas missões, sabendo que íamos passar por elas, né? Então, é necessário que a gente realmente entenda que essas aflições, elas precisam ser vividas de forma resignada, de forma serena, mas é óbvio que a gente está aqui para aprender, né? Então, o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz uma morte instantânea. E essa também está também em tudo que se faz, em conhecimento de causa, que deve ameaçar prematuramente a extinção das forças vitais. Então, o que o Espiritismo vem fazer é mostrar que às pessoas que sofrem que tudo passa e que a gente precisa enfrentar com muita coragem, com resignação
E a gente vai discutir bastante sobre esse assunto, né? Então, a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre, na fé do futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, quando o pensamento de suicídio nos chega à mente, devemos combatê-lo. Afinal, todo ato que se origina no pensamento, né? Passa pelo pensamento, mas ele sai do coração. E um coração em desespero, em sofrimento, tende a não raciocinar direito sobre as coisas, né? Tende a não enxergar para fora, enxerga só para dentro o seu próprio sofrimento, né? Por isso que Jesus sempre disse, orai e vigiai. Se um ente querido ou um amigo partiu desse mundo pelas portas do suicídio, nos cabe recorrermos às orações que lhe servem como um bálsamo e um incentivo à reparação. Então, todas essas coisas o Espiritismo vai nos trazer hoje como informação. Acho que isso explica. Alguém gostaria de complementar? Eu acredito, né, como a Lia frisou no nosso planejamento reencarnatório, quando eu decido encerrar a minha existência terrena através do suicídio, eu também esqueço de um fator muito importante, né? Das pessoas que compõem a minha vida. Como ficarão essas pessoas? Né? Quando eu pratico esse ato, eu tenho em volta de mim família, né? Pai, mãe, outros parentes, por vezes esposa, filhos, que são muito dependentes, né, da minha companhia e da minha ajuda nesse desenvolvimento deles. Também são do nosso plano. Exatamente. Estavam no nosso plano, né? E outro ponto também que é sempre importante a gente ressaltar, isso que a Lia falou, né? Porque nós pedimos, né? E a partir do momento que a criatura humana entender a vida como uma dádiva, como um presente, e que eu peço a Deus essa oportunidade, eu tenho, apesar das dificuldades que eu vou enfrentar, né, que são do meu conhecimento, eu tenho que ter a fé, a esperança, né, em Jesus, em Deus. Preciso acreditar, porque é uma questão muito simples de se compreender. Olha o direito, a oportunidade que nós tivemos, olha essa oportunidade maravilhosa, e a gente vai deixar que desatinos, a gente vai deixar que sofrimentos vão nos abreviar uma oportunidade maravilhosa de crescer e de evoluir junto com os irmãos que nós viemos em família, né? Com certeza. Isso aí. 7h23, a gente está falando sobre a visão do Espiritismo a respeito do suicídio. A Lia pediu se a gente gostaria de acrescentar, de tudo que ela falou, eu acho assim que a gente também pode até dizer, um desrespeito às leis de Deus, né? Sim. Porque vocês falaram já sobre a nossa vida no plano espiritual, a gente escolheu vir para passar aquelas situações, etc. Então, é uma agressão muito grande ao nosso corpo, tanto que ele morre, né? O suicídio te mata, é uma agressão física terrível, e essa agressão física permanece no teu perispírito, permanece contigo, você leva para o outro lado, e depois você tem que retornar e, consequentemente, trazer essa deficiência, seja ela aonde você provocou no corpo para terminar a sua vida, você vai trazer na outra, né, Lia? Na outra você traz. Tanto que Emmanuel pro Chico coloca alguns exemplos. Nem tudo é assim, 2 mais 2, mas ele dá uma ideia do que pode, né, justificar alguns problemas de nascença inexplicáveis. Sim. Dentro da justiça divina, que Deus não pune ninguém, né? Não é a pessoa que nasce com algum problema, Deus foi mal para ele. Não é isso. É que a pessoa está com aquela deficiência, porque ela mesma causou no corpo físico em uma existência anterior. Então, esses detalhes do espiritismo, que, como disse ali, o Domingos, só estudando, entendendo, para saber entender. Então, o espiritismo, ele reincrimina, ele não aceita
de maneira nenhuma o suicídio. É uma agressão muito grave que você faz a você para o resto da tua vida, por longas existências, muitas existências resgatando. Para quê? Né? Então, buscar a ajuda, como falaram, é importante, e esclarecimento. Veja que transgredir as leis está no nosso livre-arbítrio, mas a gente não modifica, não as modifica. E a lei de causa e efeito é algo que a gente não escapa. Não escapa. Né? E é um desrespeito a Deus muito grande, né? Você está dizendo, olha, não quero, vou cair fora. Né? No meio do caminho diz, mudou a regra, eu não quero mais. Não é fácil. Depois que tu assina o contrato, né, e tu rasga, tem as consequências desse ato, né? E nós vamos ver mais para frente o que está envolvido nisso. E 80 pessoas se suicidam no mundo nessa 1 hora do nosso programa, tá? Se no Brasil são 2, no planetinha Terra, 80 por hora. Que desiste. 45 por segundo, é só multiplicar. E existe 3 vezes mais espíritos desencarnados querendo essa oportunidadezinha, né? A estimativa é muito alta, né? Na faixa de 700 mil pessoas por ano, né? Então, e pelo número se você olhar no mundo, população, o Brasil está lá em cima, hein? Porque se tu divide o número de casos de suicídio pela população, o Brasil está com índice quase, olha, está muito próximo dos Estados Unidos, e a Índia lá é a campeã, né? Domingos, poderia definir o que são 2 coisas, o suicídio intencional e o suicídio indireto, que a Lia começou a falar, deu uma pincelada, você pode concluir? O intencional é aquele que é o resultado de uma decisão consciente, né? Eu sei exatamente o que eu estou fazendo, né? Eu decido. E existem muitos casos até com riqueza de detalhes, né? Pessoas que deixam testemunhos em carta, né? O porquê do motivo que resolveram abreviar a sua existência física, né? Em função de depressão, em função de tristezas nas relações, ou sejam profissionais ou pessoais, né? Enfim, é um conjunto de situações que levam essas pessoas a tomarem essa decisão. Então ele é intencional nesse sentido, né? Porque eu sei exatamente, como a Lia falou antes, eu decidi e vou encerrar por aqui porque não quero mais sofrer, né? E o indireto é o que tem como reflexo, né, o abuso, né, que nós cometemos e que por vezes nos traz danos ao corpo físico, ao corpo emocional, né? E isso, como o Mauri falou, a gente vai ver mais para frente, também tem reflexos, né? Eu estou provocando o meu desencarne sem essa noção do que esses abusos, né, sejam de álcool, de fumo, né, de drogas, a energia né? vital, Exatamente, eu estou consumindo a minha bateria mais rápido do que deveria ser, né? E nós temos um exemplo muito que nós sempre comentamos do André Luiz, né, no plano espiritual. Quando ele desencarnou, ele era tratado no umbral como suicida, né? Todos o chamavam de suicida e ele não entendia, porque na visão dele, mesmo sendo médico, ele não havia se enforcado ou dado um tiro em algum órgão vital do corpo, e depois foi explicado para ele que o chamavam de suicida porque ele tinha uma vida muito boêmia, de muitos abusos, né? O que ocasionou a sua doença no aparelho digestivo que o levou ao desencarne. Então ele era considerado um suicida indireto, né? E também é importante nós falarmos um pouquinho, né, sobre as consequências no plano espiritual desse ato, né? Porque mais penosa vai ser a minha situação quanto mais consciente foi o meu ato, né? No caso do suicídio indireto, eu tenho as atenuantes, né? Por falta de conhecimento, né, me levou àquela situação. Mas no caso do intencional, o remorso, porque em primeiro lugar, quando o suicida desperta no plano espiritual, ele vai ver que o que levou, né, a voltar para o plano espiritual não atenua o seu sofrimento. Eu quero me livrar dos problemas, eu me suicido. Ele vai encontrar no plano espiritual, além do grande remorso, né, pela descoberta de que os seus problemas, eles não terminaram, eles não se extinguiram. Por quê? Porque a morte,
ela extermina o corpo físico, mas não o corpo espiritual, a nossa consciência. E aí o sofrimento é muito maior. E quanto maior o grau desse entendimento, mais penoso, mais difícil vai ser toda aquela passagem até que ele possa ser atendido, amparado, resgatado. A tomada de consciência, né, em torno de todos esses problemas e exacerbando esse ato pelo fato de que você percebe que transgrediu uma lei de Deus. A consciência se abre. Claro que ela demora um pouco, né? Porque não deve ser uma coisa... a gente sabe, né? Porque tem os depoimentos dos suicidas, né? Na bibliografia espírita. E é uma coisa... É algo que... Desculpe. É algo que fica muito claro. O sofrimento é muito maior. E também, baseado no que o Mauri falou, né, porque toda agressão que eu cometer no meu corpo físico, ela vai ter um reflexo no meu perispírito, ele vai ser ferido e aquele ferimento, né, ele vai se refletir na minha próxima encarnação, no meu corpo físico. E quando a gente fala, como a Lia falou, tem muitos relatos em obras, mas tem um do Divaldo, né, que ele usava nas palestras, daquele que ele tinha o hábito de todo dia ele abria um jornal e ia na seção de óbitos, né? Anotava os nomes e fazia orações. E um desses nomes que ele anotou era de um suicida. Ele estava passando por momentos de dificuldade financeira, era casado com filhos, e achou que não tinha mais saída e resolveu se jogar na frente de um trem. E aí o Divaldo, sempre rezando por ele, acho que muitos anos depois se materializa pro Divaldo esse espírito e vem agradecer Divaldo pelas orações, que era uma grande atenuante pela sua dor, porque ele sentia a cada segundo aquela sensação do trem o atropelando. Ele sempre se via se atirando na frente do trem, né? E sempre naquela situação. E uma coisa que ele aliás, né, o relato dele do seu arrependimento de ter cometido o suicídio e também de ter deixado a sua família completamente desamparada, esposa e filhos. Porque os problemas ficaram. Exatamente, os problemas continuaram. E foram as orações do Divaldo, né, que o ajudaram no plano espiritual a passar por toda essa fase, ele entender, se arrepender e poder receber a ajuda das equipes espirituais. Então, esses relatos, né, é muito interessante que as pessoas elas entrem em contato com esses relatos, elas busquem, elas se informem, né? Pessoas que estejam passando por dificuldades, porque não se encerra aqui. Os nossos problemas, aliás, os nossos débitos, eles só aumentarão, né? É importante essa necessidade das pessoas se informarem, nós não ficarmos restritos. É muito bonito essa demonstração no mês de setembro, né? Ser dedicado a isso, mas que as pessoas tragam isso diariamente para a sua vida, o estudo permanente, a informação, né? Existem tantos e tantos relatos são obras sérias, né? Obras que realmente elas trazem uma informação magnífica para as pessoas tomarem esse entendimento. As obras espíritas, elas acolhem as pessoas que sofrem, elas realmente dão um suporte para que a pessoa realmente compreenda quais são por que motivos a gente sofre na Terra e o que é possível fazer, né, para poder passar por tudo isso e chegar a uma condição de felicidade, porque deu tudo certo. E sempre está tudo certo, até com o sofrimento. E normalmente tem as memórias do suicídio, de um suicida, é extremamente descritivo esse sofrimento. Então, quem tiver acesso, que dê uma olhada que tipo de sentimento, porque a questão de céu e inferno, ela está realmente relacionada com o teu sentimento. Então, a partir do momento em que você tem ideia de que tipo de transformação você pode buscar estando nesse sofrimento e que realmente acontece, porque aqui a gente veio para falar da gravidade do ato, mas a gente veio dizer que tudo passa também, até isso.
e que Deus é muito justo, muito grande e para todos os problemas há solução. Né? Os ouvintes, aqui nós vamos abrir um parênteses antes do horário até de fazer. Tem duas conotações. Antes de entrarmos na pergunta que para Lia, por que o suicídio acontece, as causas, que inclusive a Tirza está citando algumas, um rápido esclarecimento para Neuza, que diz encarnação não existe. Jesus nunca falou disso. Eu vi agora. Então, rapidamente aqui eu lembro da passagem que Jesus disse, terás que nascer de novo, né? E aí mas como nascer, entrar dentro do ventre da mãe? Não, nascer da carne, o que é da carne, e do espírito, o que é do espírito. Mas a coisa mais importante de tudo é que tem que lembrar que o cristianismo foi alterado no ano 500. No 300 foi instituído o cristianismo como religião oficial de Roma, do grande Império Romano, e jogando tudo que tinha que era das religiões ateias para juntar e deixar tudo uma coisa só. E no ano 500, Nicéia, né? Nicéia foi feita a alteração para eliminar a palavra reencarnação. E a partir daquele momento, tudo... Então nós temos 2.000 anos, 1.500 anos dizendo que não existe reencarnação. Todo mundo vai, né? E tirando toda vez a palavra, né? E se a gente não olharmos com olhos de ver, a gente não vai notar que a pessoa que nasce com problema não é porque Deus é mau. Deus é bom. Deus é amor. Não iria provocar doenças, não iria fazer nada para uma pessoa que não merecesse. Então, às vezes a gente pensa, os maus prosperam e os bons sofrem nessa vida, né? Onde está a justiça de Deus, né? Então, o Espiritismo nos diz que aqueles que estão pagando é porque já reconheceram que erraram no passado. Basta ver a história da humanidade e você vai ver o quanto nós fizemos de problemas de errado. O quanto, ainda bem que Deus não deixa que a gente fique sabendo o nosso passado, porque nós não iríamos aguentar. Jamais iríamos aguentar. Então, quando você vê o mal prosperando, você diz, estes ainda não se entenderam e estão se endividando para o futuro. Porque o planeta Terra é um planeta ainda de provas e expiações, e o objetivo do ser humano é apenas e tão somente crescer, evoluir moralmente. Tem uma amiga que diz, mas nós somos muito burros, ficamos lutando para ganhar isso, e quando vamos para o caixão, tiram nossos anéis e tiram nossos brincos que a gente comprou com tanto sacrifício. É verdade. Não junteis tesouros na terra. Então... É exatamente isso. Mas a ideia aqui é tentar esclarecer para a Neuza, né? Que Jesus disse, terás que nascer de novo. E quem modificou isso foram homens. Não foi Jesus. Então, as religiões foram adaptando conforme conveniência, mas o Espiritismo veio, né? Como o terceiro consolador, para esclarecer e realmente fazer diferença na vida das pessoas, porque não é nada mais consolador do que entender que somos espíritos perfeitos, imortais, e como Jesus mesmo disse, Neuza, das ovelhas confiadas a mim, nenhuma se perderá. Então tenha toda a certeza que o teu destino é o mesmo que o meu, de todos nós, é estar como espíritos perfeitos junto às leis de Deus, né? O corpo provém do corpo, né? Mas o espírito, ele já está nessa caminhada há muito tempo, né? E só uma colocação, né? O que nós entendemos como prosperar, né?
por vezes, quem prospera aqui pelos atos ilícitos que comete, ele vai ter que voltar em condições até aprender que o que é a materialidade, né, é material, vai ficar aqui, né? Mas o que vai o engrandecer no plano espiritual é a bondade, é a caridade, é o amor que ele fizer, as virtudes que Cristo ensinou. Então, que a gente comece a avaliar, né, o termo prosperar, né? É muito importante. E da Tirza Grando, ela diz assim, que complementa a pergunta que nós iríamos entrar agora. Por que o suicídio acontece? Quais são as causas segundo a ciência e segundo o espiritismo, que seria obsessões, que a gente poderia comentar? Ela diz, quando o ser está com problemas mentais, que é uma causa também, né? Depressão, problemas e drogas, esquizofrenia, etc., e comete o ato, mas só depois entende o que fez. Ela pergunta como entender isso. Bom, assim, ó, eu vou explicar mais ou menos as causas, né? Então, elas são múltiplas. Vou tentar ser rápida, porque a gente veja que as pessoas têm muita dificuldade de compreender isso. Então, as causas estão relacionadas ao descontentamento, aos reveses, às decepções. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 16, eles denominam isso covardia moral. Então, veja, não é uma questão... Por que covardia moral? Na realidade, é você se achar incapaz de realizar a tua vida em torno de todas as coisas que se apresentam, porque é para a gente evoluir moralmente a nossa vida, né? Então, olha só, eu também tenho uma opinião seguinte: as pessoas normalmente têm muita dificuldade de lidar com a falta de controle sobre tudo, a falta de comando. E quando você não consegue resolver um problema facilmente, às vezes você não tem coragem suficiente para deixar para lá ou para enfrentar esse problema e realmente resolvê-lo com o coração, com a coragem. Então, o que acontece? Você desiste de enfrentar a vida, né? Então, pode ser sim a depressão, Tirza, né? Pode ser a depressão, pode ser que assim, é a patologia mais presente nesse ato, né? A psicologia moderna aponta a biografia como causa, porque é uma culminância de uma série de fatores de ordem ambiental, cultural, biológica, psicológica e política do indivíduo, que faz com que ele realmente, a partir desse sentimento de autodestruição, de depressão, de não enxergar em si uma divindade de Deus, é a partir desse sentimento que ele vai tomar essa atitude, né? Então, o suicídio é um sintoma de um processo de sofrimento muito grande, tá? É um último grito de socorro, mas mesmo assim equivocado, né? Então, o Espiritismo vem trazer também como causa a obsessão espiritual, porque as escolhas viciantes que foi falado antes, as escolhas viciantes, degradantes, materialistas, tendem a atrair espíritos com a mesma vibração, transformando o ambiente espiritual desse indivíduo num tormento muito difícil de conviver. Então, a pessoa se sente desconectada da vida, como se não fosse o seu lugar. Então, o suicídio é considerado uma fragilidade humana, um estado de desequilíbrio. A gente normalmente fala em equilíbrio espiritual, da onde que a gente traz, né? Onde que estão realmente os problemas de quem se suicida? É no espírito. É um desequilíbrio, né? No qual o sujeito não consegue reconhecer que com o tempo tudo se resolve e nada é eterno, como eu falei agora há pouco, né? Então, é preciso entender que, independente da causa, a solução sempre estará em a gente ter conhecimento, em a gente fazer uso dos recursos mais singelos que Deus nos colocou, que é a vigilância e a prece, a oração. E é claro que a gente precisa procurar ajuda profissional também. Aqui fica muito claro. Então, as causas
estão nas questões psicológicas, e existem profissionais adequados para isso, pessoal. Dá para ir procurar ajuda e recurso em vários lugares. Eu vou tentar ver aqui. Ela diz assim, a Tirza. Então ele cometeu, né? Suicídio. Daí ele entendeu que fez errou. Tá. Daí como entender isso? Eu acho que uma parte seria, Domingo, se tu pudesse nos ajudar, como é feito o atendimento ao suicídio no plano espiritual. Nós iríamos conversar bem mais para frente, mas eu penso que a Tirza está querendo saber o que eu não sei se é para o que se suicidou ou para a pessoa que fica encarnada entender isso. Mas vamos pela parte 1. O cara cometeu suicídio, aí ele chega no plano espiritual e diz, eu continuo vivo, eu só não tenho mais o corpo. Às vezes nem se dá conta que perdeu o corpo. A coisa é bem complexa, não é assim, em uma hora nós não vamos conseguir debater e esclarecer todo o assunto. Estamos dando algumas pinceladas, mas no entendimento do espiritismo, como é, então, o acolhimento do suicida? Eu acho que tanto faz a causa que foi, ele vai ter um acolhimento específico, né? Poderia nos ajudar para tentar resolver essa pergunta? Sim, existem as legiões de socorristas, né? E também é importante nós trazermos que a mãe de Jesus é a coordenadora dos grupos de auxílio aos suicidas. Servos de Maria. Os Servos de Maria. A falange se chama Servos de Maria. E também existe o hospital, né? Maria de Nazaré. Esses suicidas, eles vão ser amparados, sim, né? Porque Deus, na sua infinita bondade, justiça e amor e misericórdia, ampara a todos. Mas a partir do seu desencarne, através do suicídio, ele vai passar pelos tormentos que o seu campo psíquico criou. Ele vai ficar preso a essas impressões por algum tempo, até que ele comece, através desse sofrimento que ele vem sentindo, né, arrepender-se e pedir ajuda. Porque essas legiões, elas vão ao Vale dos Suicidas e vão chamando aqueles espíritos que enviam pensamentos de socorro, que chegam aos planos mais elevados. Essas legiões vêm ao seu encontro para começar esses resgates. Porque como a Lia falou, tudo depende do livre-arbítrio, não só enquanto encarnado, mas quando desencarnado também. Eu ia falar que, né? Na realidade, esse resgate, o chamado vem de quem precisa de ajuda, né? A partir do momento que esse espírito, ele cai em si, né? E descobre, puxa vida, né? O que eu fiz não resolveu em nada, eu estou nesse vale de tormentos, Senhor, eu me arrependo profundamente e sinceramente do que eu fiz, me ajuda. A partir do momento que eu abro o meu coração, essa ajuda, ela vai chegar. Imediatamente. Os relatos são de que a luz está do seu lado. Ela simplesmente se acende no momento em que você solicita essa ajuda, né? Então, aquilo que se convencionou, né, antes da codificação de Kardec, de que o suicida, tanto é que em eles não poderiam ser enterrados nem nos cemitérios, eles eram enterrados fora do cemitério. Era expurgado. Eram expurgados, né? Como se fossem umas pessoas amaldiçoadas. Não, Deus vai acolher a todos, né? Mas depende do meu entendimento. Enquanto eu ficar naquele emaranhado que eu mesmo criei, a ajuda ela não vai conseguir ter acesso. A partir do momento que o espírito, lá no plano espiritual, ele se arrependeu e ele pede sinceramente que seja socorrido. E também outro fator que é muito importante é a oração dos entes desse ser, dessa criatura. Que a gente não delegue aquele espírito, né, as críticas ou as ofensas, né, ou a revolta. Não. Ele já tem muito sofrimento. Já tem muito com sofrimento. Que se preocupar. Que a gente dirija a ele orações, amor, carinho, pedindo para que ele se arrependa. É um pedido que a gente deve fazer para você, olha, pensa bem, se arrependa para que tu possa ser ajudado. E a ajuda está ali disponível, ele vai ser socorrido, vai para essas colônias, vai para esses hospitais, né? Até ele se restabelecer, tomar consciência. Pode levar um século, pode levar 50 anos, 80 anos, não existe um padrão. Depende única e exclusivamente
do entendimento desse espírito, né? Até porque esse espaço é como se fosse um abismo. E quanto mais ele se envolve com o sofrimento, mais ele cai dentro desse abismo. E veja que esse é um abismo de consciência. Não é um abismo lugar físico. É um sentimento que é inferior, é um sentimento que enterra o espírito e ele não consegue enxergar saída. Ele permanece naquelas dúvidas, naquelas incertezas e, de repente, chega num ponto em que ele percebe que sozinho ele não vai sair daquilo. Aí ele clama por ajuda e ela chega, né? Sobre oração, o Espiritismo e os espíritos superiores nos ensinam que a oração maquinal, repetitiva, sem emoção, sem sentimentos, ela não traz um efeito como a gente quer. E que a oração deve ser do coração. E que a oração, na verdade, é uma conversa pessoal, muito particular, muito profunda com aqueles que partiram. E quem tem dúvidas de como fazer ou alguma coisa assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem 28 capítulos, no 28º capítulo tem lá coletânea de preces. E numa delas é prece aos suicidas. Então você que não tem ainda o seu Evangelho segundo o Espiritismo, pode adquirir nas casas espíritas, livrarias tem, né? E lá encontrará essa oração e pode repeti-la e depois fazer, né? Vai ter um modelo, você pode depois fazer com as suas próprias palavras. O importante é colocar muito sentimento. E essa muito prece... amor. Tem umas que dizem assim, os espíritos dizem, olha, tem gente que reza e a sua emoção, a sua oração não passa do teto da casa, enquanto outros atingem o infinito. Então veja só o poder da oração feita com amor, com sentimento, né, dentro do seu... na sua pureza. Então esse é um fator muito importante. E a gente entende muito que os familiares que têm cujo ente querido se suicidou passam também por um certo tormento moral e espiritual. Com certeza, então, afeta todo mundo. Entendam que não peça ajuda para quem se foi porque ele não consegue ajudar, mas busque em Deus a tua força, porque esse envolvimento de Deus no teu sofrimento é um bálsamo. A prece é um bálsamo, mas é a prece que vem dessa tomada de consciência do quanto Deus é misericordioso e Pai, e quanto essa oportunidade de vida traz no sofrimento uma grande lição, né? E ainda na pergunta da Tirza, a gente tem que dizer assim, olha, não deixar acontecer. A prevenção é o grande remédio. E como fazer para não deixar acontecer? Primeiro, a gente tem que estar atento a nós mesmos, né? Para nós não entrar em depressão. Não deixar cair a peteca. Começar a pensamentos positivos, e rezar, e orar. Aí notar nos seres que nos cercam, independente se é da família ou amigos ou do trabalho, aonde for, sinais que possam identificar que a pessoa não está bem. E aí tentar ajudar, né? Tentar ajudar com palavras de carinho, com convidar para tomar um café, ouvir, né? E ajudar. Então, o grande segredo é a prevenção. Não sei, Lia, tu quer... Assim, eu vejo que hoje há uma tendência das pessoas se sentirem culpadas pelo ato do outro, né? Mas essa atenção é o que a gente busca, porque amai-vos uns aos outros significa presta atenção no teu irmão, mas presta atenção em ti. Lembrem-se que num voo, se acontece algum problema, você primeiro precisa colocar a máscara em ti mesmo. E para depois ajudar o outro. Sim, então, exato. esteja bem. Se você é uma pessoa que tem uma boa formação moral cristã, certamente você tem bagagem suficiente para, primeiro, enxergar o teu irmão. Não passe correndo por ele.
Eu vejo que, às vezes, a gente sorri e cumprimenta pessoas que não esperavam isso. E isso é dizer, ó, eu estou aqui. E eu enxergo você. Esse é o primeiro ponto. E depois, você está triste? Vamos conversar. Quando é que você quer conversar comigo? Vamos nos encontrar, vamos tomar um café? Quer ir lá em casa? Ou eu vou na tua casa? Um sorriso no elevador? Isso é tão simples. Pessoas entram no elevador então, e aí, quando cada você, um olhando para baixo. Quando você acolhe, você diz, nós estamos aqui. A gente está aqui, eu estou aqui, eu estou à sua disposição. Uma perguntinha tão simples, né? Posso te ajudar? Precisa de alguma coisa? Né? Sim. Despretensiosamente, mas essa observação, né, que a gente tem que ter, e a gente está se fechando numa bolha e como o Mauri falou, olha para baixo, a gente passa o dia inteiro correndo. Eu sou uma pessoa que tenho tantos afazeres quando saio do trabalho, mas eu tenho o máximo cuidado para nunca deixar ninguém para trás. Ninguém fica para trás. Né? O nosso bom dia, 7h56, aqui muita gente aqui, ó, participando hoje. Eu vou dar o bom dia aqui rapidamente. Andréia Boger, Andréia Boger é minha sobrinha. Então. Mora lá no Rio Grande do Sul. Um abraço. A Mari, a Idacira, Tirza, que a gente já conversou, Ademir, o Roberto, ele é de Encantado, um abraço para o Rio Grande do Sul. Salete, a Carla, o Jandiro, o Ruth. Carla, minha irmã. É? Lá de Porto Alegre. Olha, a Sandra Moraes, o Jairo, Wilson, a Tânia, Leonora, Neuza. Agradeço a Leonora, também a Neuza, agradeço a Tirza pelas perguntas. O João está dizendo uma coisa aqui, ele diz assim, ó. Acredito que deveria ter no ensino fundamental uma matéria de gestão emocional e neurociência básica. Olha, é uma ideia boa, muito interessante, né? O Silvio está em Florianópolis, um abraço para o Silvio, a Zeneci e a Solange. São 7h57, nesse horário agora de propaganda política, a gente vai até 8h10. E eu quero convidar você, nesse momento, para ouvir o patrocinador, que é nada mais, nada menos, o nosso amigo João, a Sandra, da Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Sete horas 58 minutos. Você está ouvindo aqui pela rádio Chapecó FM 100.1 o programa Hora Espírita, e hoje com o tema suicídio na visão espírita. As estatísticas mostram que nós temos no mundo um aumento muito grande de suicídios na população infantil, adolescentes, né? Tanto que algumas estatísticas nos levam a dizer que 75% dos suicídios batem até os 25, 26 anos. E isso é alarmante. O problema não é só esse. O problema é que tem de zero não digo, mas até 6 anos tem ocorrido isso, mas de 10 a 14 é alto, é 15% e depois de 15 a 19. Se nós olharmos de 10 a 14, gente, 10 anos. E tem uma estatística de até menos, e de 15 a 19. Então, como o Espiritismo explica esse crescente número de suicídios entre as crianças? Nós temos que lembrar, né, que uma criança,
a história dela não começa quando ela nasce nessa existência, né? Ela já traz toda uma bagagem histórica. Ela não foi formada, né? Quando ela nasce ali, não. Ela já tem toda uma bagagem, né? De tantas e tantas reencarnações, por vezes é um espírito até mais antigo do que dos próprios pais. E junto com essa criança, né? Como a Lia falou anteriormente, né? A maioria dos casos desses transtornos, elas têm um fundo espiritual. E ela traz consigo os seus desafetos de outras existências, né? Esse é um dos fatores. Ou seja, se a pessoa não tem um conhecimento de reencarnação, não acredita em reencarnação, é uma das grandes injustiças e inexplicáveis situações do planeta Terra. E aí vai se tratar só com remédio, quando na verdade o problema não é orgânico, né? Ele tem um fundo espiritual. E o Allan Kardec, na questão 199A do Livro dos Espíritos, ele esclarece: aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. O que ele quer dizer com isso, né? Que é essa bagagem que essa criança está trazendo, né? E nós podemos, os espíritos nos revelam que até 7 anos de idade, a criança tem um vínculo muito maior com o plano espiritual. A partir dessa idade, as suas tendências, né, e as suas memórias, não de tudo que aconteceu, mas as reminiscências, elas começam a aflorar. E aí ela abre esse portal para essa influência espiritual. E dependendo se é uma influência negativa, se é um espírito que tem um sentimento de vingança, né, de adversidade com ela, pode inspirar essa criança, esse adolescente, a prática do suicídio. Por isso a importância da evangelização da criança. A partir do momento que ela tem esse despertar já, né, essa consciência maior, levá-la ao conhecimento de Jesus, trazer a ela esse conhecimento. E aí se torna também fundamental a presença da família, principalmente de pai e de mãe. Porque os melhores amigos dos filhos são pai e mãe. Trazer isso pertinente para essa criança, para que ela edifique essa sua jornada, né, nos ensinamentos de Jesus e na confiança e no amor dos pais. Tem uma passagenzinha que aconteceu com um amigo do meu filho, ele estava me contando, que ele tem um amigo que o pai dele, ele tinha combinado com ele, na fase aí dos 15, né, essa fase complicada até os 18, tinha combinado com ele o seguinte: tu sai para tuas festas, mas meia-noite tem que estar em casa. Conto de Cinderela, meia-noite tem que estar em casa, é um acerto que a gente tem. Tudo bem, combinaram assim, e realmente ele sempre praticava, né, ligava, só pode vir me pegar, meia-noite estou indo embora. E teve uma determinada ocasião em que o pai dele ligava, deu meia-noite, o pai dele ligou para ele, disse: olha, meia-noite, tá onde? Não, tô indo para casa. Bom, o pai dele ligava de 10 em 10 minutos para ele e ele chegou em casa 1h30 da manhã. E aí o pai ficou esperando, fez ele sentar e disse: olha, compromisso é compromisso, assumiu o compromisso, é 1 mês sem sair, e a próxima que tu aprontar, tu não sai mais. O guri foi deitar, no outro dia pediu desculpas pro pai, e aí falou pro pai dele: olha, eu tava naqueles momentos que tu me ligou, eu tava na mesa lá conversando com um amigo meu, e aí o amigo perguntando: quem que tá te ligando toda hora? Ele assim: é meu pai, pô, de 10 em 10 minutos, eu tinha umas 10, 15 ligações. E aí o amigo olhou para ele e falou: como eu queria que o meu pai fizesse isso comigo. Então como se torna importante, né, a presença dos pais nessa caminhada, para evitar exatamente, né, que as crianças elas sintam essa carência. A criança e o adolescente sinta essa carência e enxergue no álcool, nas drogas, né, nessa vida desregrada, o caminho para preencher o vazio que ela sente. Ela vai chegar num determinado momento que esse vazio é tão enorme que ela vai entender que a vida não tem mais graça e resolve antecipar a sua jornada. E vejam que a gente falou em obsessões, né? Em obsessores. Os obsessores são tanto desencarnados quanto encarnados. Então, eles podem sim ser intimados a cometer atos de loucura, tanto por obsessores espirituais como obsessores encarnados. Então, eles aceitam. Se o pai não chama, se a mãe não chama, se a família não chama e os amigos chamam, eles fazem o que os amigos propõem. Então,
evangelizar a criança não significa tornar a religião a coisa mais importante da vida. Significa mostrar para ela o que são as virtudes, como é que você cresce em moralidade e é capaz de enfrentar os problemas, todos eles. E, inclusive, uma puxada de orelha, que é um sofrimento, mas ele é uma escola, é um professor, né? E o Espiritismo pode ajudar você, e você tem aberto gratuitamente as casas espíritas, onde lá, durante as doutrinárias, as crianças são colocadas numa sala também, recebendo orientações. Em Chapecó nós temos as 6 casas: Associação Espírita Amor e Caridade, Associação Espírita Leocádio José Correia, o Centro Espírita Gotas de Luz, a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, Associação Espírita Nosso Lar e Sociedade Espírita Seara de Caridade. E no oeste de Santa Catarina, 5. Xanxerê, o Centro Espírita Lar de Jesus. São Lourenço do Oeste é a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Coronel Freitas, Associação Espírita Caminho de Luz. Abelardo Luz, Centro Espírita Irmãos de Luz. E em Xaxim, Associação Espírita Chico Xavier. Todas de portas abertas e com pessoas para auxiliar você em todos os esclarecimentos que você precise. E não esqueça, o Evangelho segundo o Espiritismo é o guia, o maior guia que nós podemos ter nessa vida difícil, às vezes, para alguns, e também para nos orientar, a nos ajudar a criar nossos amados, nossos pequeninos. Lia, qual seria o grande conforto que o Espiritismo traz para os familiares de um suicídio? Olha, 8h07, a gente tem uns minutinhos só para esse esclarecimento tão importante. Entenda, não se exasperem, amigos, porque, ao contrário, vocês precisam manter viva a esperança de que é possível a remissão das faltas e que o nosso Pai de misericórdia, o nosso Deus, vai propiciar os meios para fazer com que o próprio autor do ato, o próprio suicida extremo, se reconheça espírito eterno e indestrutível, e que a calma, a resignação e a fé serão os mais seguros preservativos contra ideias autodestrutivas. O Espiritismo fala em vá para frente, olhe para frente, auto-perdão, consciência, resgate e reparo. Tem uma frase meu Deus, eu vou falar a frase, daqui a pouco eu me lembro. Mas é assim, ó: se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se, mais ou menos, das pessoas que perde, mas falto eu mesmo. E essa lacuna é tudo. Entendam que essa frase é exatamente como uma pessoa que está vazia de Deus se sente. Não é que falta Deus, Deus não falta nunca, mas estar vazio de Deus é estar vazio de esperança. E talvez seja essa a ideia que o Espiritismo queira passar para os familiares. Preencham, ajudem as pessoas a preencher essa lacuna e rezem pelos seus entes queridos. Ninguém morre, né? Ninguém morre. Esse é o recado do Espiritismo. Ninguém morre, não existe um fim, e você um dia vai se reencontrar. E uma mensagem importante do Chico Xavier é: para quem está agora com problemas, pensa o seguinte, cara. Foi dito no começo do programa, você pode ouvir de novo, tanto no YouTube como no Face, etc. No YouTube, Hora Espírita Chapecó, você vai ver de novo esse programa. Está escrito lá, nós falamos aqui hoje, que a gente escolheu vir. E o Chico, através do Emmanuel, diz assim, ó: nascestes no lar que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou, tudo de acordo com o teu adiantamento, não tem como ser diferente. E que não reclames, nem te faças de vítima. Eu estou encurtando porque é bem comprida essa. Antes de tudo, analisa, observa. A mudança está em suas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Lia, muito obrigado. Muito obrigada a todos que nos escutaram. Obrigado vocês, amigos, João.
e que tenhamos um ótimo final de semana e uma semana de luz aqui adiante. Domingos, obrigado. Obrigado a todos que nos ouviram, Lia, Mauri e João, muito obrigado e uma ótima semana. Um ótimo domingo a todos, final de semana, e até sábado que vem às 7h10, 7h10 devido ao horário político. Obrigado ao João, obrigado a todos que participaram e até sábado que vem com mais um Hora Espírita aqui na Rádio Chapecó FM. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita.